Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos às principais notícias da semana na nossa cidade e região. É o Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Segundo o boletim do consórcio de imprensa desta quarta-feira, dia 18, no Brasil, já são 571.703 mortes e 20.458.221 casos confirmados da Covid-19. São 104.927 casos confirmados de Covid em Ribeirão. A cidade soma 2.793 vidas perdidas pela doença desde o início da pandemia em março de 2020. Murilo, a notícia que causou uma grande apreensão foi o alerta que o superintendente do HC, Benedito Maciel, divulgou nesta quarta-feira sobre a variante Delta. Em vídeo interno direcionado para funcionários do hospital, ele alertou para o aumento no número de casos de Covid-19. A avaliação é que o aumento dos casos tem relação com a disseminação da variante Delta. Segundo ele, nas últimas semanas no Brasil foram observados dados animadores de redução de casos e óbitos. Por outro lado, uma progressiva disseminação da variante Delta do coronavírus, que em outros países tem provocado um aumento na transmissão do vírus, com todas as graves consequências já amplamente conhecidas. Até o final de julho, cerca de 15 funcionários estavam afastados em decorrência da Covid-19. Em agosto, o número subiu para 26, todos eles com sintomas leves. Ainda no vídeo, Maciel alerta para a disseminação da forma rápida do vírus em diferentes setores do hospital. Para ele, chama a atenção o surgimento de surtos envolvendo diversos funcionários de uma mesma área, o que sugere que, em alguns casos, a transmissão esteja sendo feita por meio de colegas que trabalham em atividades de rotina na instituição. Com cerca de 1/4 da população vacinada com as 2 doses, Maciel diz ter receio de que o país possa estar assistindo a uma nova escalada de casos e a perda dos avanços duramente conquistados nesses meses que foram vividos ao longo de 2021. Importante falar sobre as características da variante Delta. Ela apresenta a mesma forma de transmissão que as outras variantes do vírus. Dessa forma, a importância das medidas protetivas como o uso de máscara, distanciamento social e lavagem frequente das mãos se mantém. Nesta semana, a região de Ribeirão Preto confirmou o primeiro caso da variante. De acordo com informações da Secretaria Municipal da Saúde, a paciente diagnosticada com a variante é residente em Serrana, mas atua como profissional de saúde em Ribeirão Preto. Diagnosticada imediatamente, foi desenvolvido um trabalho de vigilância com investigação e bloqueio do caso, sendo que até o momento não houve relato de que outras pessoas tenham se contaminado com a doença. E aí, Murilo, problemas à vista. Será que vamos conseguir seguir os protocolos para evitar que aconteça uma terceira onda aqui na cidade e região? Eu achei bem preocupante, assisti 2 vezes até o vídeo do Benedito Maciel, lá do superintendente do HC, em que ele faz esse alerta, né, sendo que o HC é um polo irradiador, né, porque ali se trabalham os profissionais da saúde, e se contaminar os funcionários do HC, a gente pode ter essa doença se espalhando para a região. É claro que isso não é uma coisa fatal, né, um fatalismo de que isso vai acontecer, embora a gente vendo o desempenho, o crescimento da variante Delta em outros países, né, principalmente nos Estados Unidos, é realmente uma questão que todos nós precisamos permanecer alertas e não facilitar e não descuidar das medidas de prevenção. Revide. Agora vamos falar sobre a vacinação na cidade. Ribeirão Preto aplicou 680.331 doses da vacina contra o coronavírus, desde o início do programa de imunização até esta quarta-feira, dia 18. Dessas doses, 484.600 foram de primeiras aplicações, 186.533 de segundas doses e 18.198 da dose única. A porcentagem da população imunizada com as 2 doses ou dose única é de 29%. E as escolas da rede municipal retornam às aulas presenciais. Com a autorização, 132 escolas de Ribeirão Preto receberam vistorias com o intuito de proporcionar mais segurança aos alunos e professores. A Secretaria da Educação anunciará nos próximos dias como e quando será o retorno do presencial no município. O retorno ocorre porque na terça-feira, dia 17, foi derrubada a liminar da Justiça do Trabalho que suspendia a volta às aulas na rede municipal. Médicos infectologistas foram contratados pela Prefeitura para vistoria
monitorear e elaboraram laudos de cada uma das unidades escolares. Os documentos mostram resultados positivos de que as aulas possuem condições necessárias para o retorno, mas ainda precisam de pequenas adequações, como troca no formato das torneiras para evitar que muitos alunos toquem no mesmo espaço, ajuste em estofados e cadeiras para facilitar a higienização e a necessidade de adaptações de janelas e portas para melhor circulação do ar. Murilo, essa é uma decisão difícil, mas me parece que é acertada. Os alunos da rede municipal já estão há muito tempo sem aula e certamente será um prejuízo muito grande que só saberemos avaliar no futuro. Exatamente, todas as atividades, comerciais, industriais, de lazer já voltaram, então assim, chegou o momento realmente das escolas retomarem as atividades, claro que com todos os cuidados, uma vez que se envolve aí um público infantil, infanto-juvenil, que precisa ser bem fiscalizado, bem observado. A propósito desse tema, temos na revista desta semana uma ótima entrevista com o professor Fábio Itacic. Ele faz uma análise aí sobre os efeitos da pandemia na educação e como os professores devem conduzir essa volta às aulas. Vamos ouvir aí o depoimento do Fábio. Bem, na entrevista eu falo sobre a retomada das aulas nas escolas públicas e particulares, ainda no meio dessa pandemia, mas num ambiente um pouco mais amigável, referenciando-se à época de vacinação que nós estamos vivendo na cidade de Ribeirão Preto e no Brasil. Há de também destacar os efeitos que essa pandemia ainda vai fornecer para toda uma geração de estudantes. É uma análise bastante inicial, mas percebam que a quantidade de inscritos para o Enem deste ano diminuiu, apenas 3 milhões de candidatos. Isso e muito mais você vai ver nessa entrevista. Revide. Bom, agora vamos falar sobre o tempo. Ribeirão Preto registrou a pior qualidade do ar do estado nesta segunda-feira, dia 16. O índice chegou a 96, sendo que o valor considerado como ideal seria de até 40, segundo a Organização Mundial de Saúde. Segundo a CETESB, ao meio-dia foi o horário que foi registrado o pior momento da qualidade do ar, que chegou nesse índice de 96. A fuligem se trata de partículas finas e inaláveis do carvão, geradas pela combustão parcial de compostos orgânicos, como o metano ou o acetileno. Pesquisa aponta que a fuligem é o segundo agente que mais contribui com o aquecimento global, sendo mais perigosa que o gás metano. Ainda no início dessa tarde, a umidade relativa do ar chegou a 17%, que, de acordo com a organização, é inferior aos níveis saudáveis para o organismo humano, que ficam entre 40% e 70%. E as queimadas foram outro capítulo da semana que ajudou a piorar o clima da cidade e região. Além de Ribeirão Preto, outros 4 municípios registraram incêndios de grandes proporções. O fogo consumiu canaviais, áreas verdes e até imóveis em Ribeirão Preto, Morro Agudo, Luiz Antônio e Sertãozinho. A quantidade de fumaça liberada por essas queimadas fez com que cinzas e fuligem caíssem sobre várias localidades da região. Revide. Um protesto realizado em ruas e avenidas de Ribeirão Preto na madrugada do último sábado, dia 14, gerou discussões acaloradas nas redes sociais. A ação, promovida pelo grupo Juntos, consistiu na troca dos nomes de vias públicas. A discussão do ato ganhou ainda mais força por ter motivações semelhantes à dos manifestantes que atearam fogo à estátua do bandeirante Borba Gato em São Paulo. As placas das vias Presidente Kennedy, 9 de Julho, Francisco Junqueira, Duque de Caxias, Borba Gato e Prefeito Antônio Duarte Nogueira foram substituídas por nomes como Carolina Maria de Jesus, Frida Kahlo, Cacique Raoni e Luana Barbosa, entre outros. De acordo com a Secretaria da Justiça de Ribeirão, trata-se de uma manifestação política que pode configurar delito penal. No entanto, nenhuma informação sobre punição dos manifestantes foi divulgada. A Secretaria da Infraestrutura removeu os adesivos das placas alteradas. Revide. Paula Zuliani, a mais nova editora da revista Revide, que já está trabalhando conosco desde 2007, portanto há 14 anos. Quero desejar muitas alegrias nesse novo desafio e que possamos oferecer uma revista cada vez mais relevante para a nossa cidade e região. E agora ela vai nos contar quais as novidades da edição desta semana, que tem a versão impressa. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Muito obrigada pela apresentação, viu, Bel? Essa é uma parceria longa, né? Que agora ganha um novo capítulo. Então vamos falar agora dessa edição
da revista. Começando pela capa. Eu tive o prazer de participar da inauguração da MedClean, uma clínica de multiespecialidades que faz parte do complexo da Nova Benê. Quem fala um pouquinho sobre essa novidade é o diretor técnico e sócio da MedClean, Dr. Stanislau Bernardes da Silva. A MedClean é uma policlínica que foi inaugurada esse mês aqui em Ribeirão Preto, uma clínica de especialidades de atendimento ambulatorial, em uma parceria com a Nova Benê, dispõe aí de 15 consultórios para atendimento eletivo, uma sala de pequenos procedimentos, sala de coleta de exames laboratoriais, um serviço de medicina nuclear e que conta aí com todo o suporte de uma estrutura hospitalar, né, que é a Nova Benê, que dá retaguarda para o atendimento em média e alta complexidade. Um grande diferencial da MedClean são os profissionais que ali atendem, são médicos especializados, todos com título de especialista e que podem proporcionar para o paciente um atendimento completo, desde consultas até procedimentos cirúrgicos, internações, enfim, tudo que o paciente precisar. A clínica trabalha com vários convênios, né, atende várias operadoras de saúde e, além disso, também atende com um preço mais acessível para a população de Ribeirão Preto e região. Essa edição também traz o caderno Anciene, sem contar o guia gastronômico, radar e muito mais, né? Vale a pena conferir. Revide. E agora vamos falar com o Paulo Apolinário, editor do portal de notícias da Revide, para saber quais foram os destaques do portal nesta semana. Oi, Bel, oi, Murilo e ouvintes do RevideCast. Bem, nessa semana a Justiça extinguiu uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito Duarte Nogueira. A ação foi movida pelo Ministério Público em março deste ano. Naquela ocasião, o Estado havia reclassificado Ribeirão Preto para a fase vermelha do Plano São Paulo. Porém, a Prefeitura manteve a cidade na fase laranja. Segundo a Secretaria de Saúde, o governo estadual havia mudado as regras de classificação das cidades, o que prejudicou Ribeirão Preto. Existia uma espécie de margem de erro na ocupação dos leitos de 2 pontos percentuais. Ao remover essa margem, Ribeirão seria rebaixada. Porém, no entendimento da Justiça, o município não poderia ser penalizado por essa mudança. E ainda sobre a Covid-19, um estudo feito na China demonstrou que a vacina Coronavac tem uma proteção de até 77% contra o desenvolvimento de casos graves de Covid causados pela variante Delta. Essa proteção diz respeito aos casos de pneumonia. Outros sintomas graves, segundo o estudo, foram totalmente anulados pela vacina. O estudo envolveu 10 mil pessoas e foi realizado entre maio e junho de 2021 durante um surto da variante Delta. E por falar na variante Delta, prevendo uma possível elevação dos casos nos próximos dias, a Prefeitura manteve algumas restrições do Plano São Paulo. Vale lembrar que nessa semana o governador João Dória anunciou o fim de boa parte das medidas de restrição. Dessa forma, os estabelecimentos comerciais, como lojas, shoppings, centros de beleza e restaurantes, continuam com atendimento permitido de segunda-feira a domingo, das 6 até a meia-noite e com capacidade máxima de 80% de ocupação. O mesmo vale para as atividades culturais, esportivas e religiosas. Para saber mais detalhes sobre esta e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Até semana que vem. Revide. E nesta semana, quem vai nos sugerir uma boa dica de livro é a professora Eliana Palocci, uma leitora muito dedicada. Murilo, quando eu convidei para fazer essa participação aqui no nosso podcast, ela comentou comigo que a grande dificuldade para ela seria sugerir um livro só. Ela é realmente apaixonada pelo mundo dos livros. Ela me disse que nesta pandemia ela leu mais de 100 livros. Vamos ouvir qual a dica que a Eliana preparou para os nossos ouvintes. Muito Além do Inverno, um livro de Isabel Allende. Em Nova York, a neve preenchia os dias, as noites, gelando as relações, quase petrificando as solidões. Uma mulher impregnada de suas histórias busca o novo. Vai trabalhar. Se envolve e é envolvida pelo vizinho solitário. As histórias pessoais tecem tramas e teias simétricas, às vezes disforme com frequência. O inesperado quebra o inverno. Uma inocente batida entre 2 carros revela o drama dos imigrantes ilegais e esconde um crime estranho. O profundo talento de Isabel Allende nos conduz por estradas sinistras, revelações assustadoras. Assim é o seu livro Muito Além do Inverno. Revide.
Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidcast tem a edição de Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu o Revidcast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.